Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Gleicon França e este é o primeiro vídeo da série Escatologia Fácil. Antes de começarmos, eu preciso fazer aqui alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que este mini curso de escatologia é um resumo da toda a doutrina escatológica. Ou seja, eu não vou aqui explicar, destrinchar todos os versículos de todas as profecias e de todas as visões escatológicas. Uma outra coisa, aqui eu vou apresentar apenas uma linha da doutrina escatológica, que é a linha pré-milenista, pré-tribulacionista, com uma interpretação futurista do livro do Apocalipse. Dito isso, vamos começar o nosso curso. Eu gosto de começar a falar de escatologia lendo dois versículos que se encontram no livro de Hebreus, capítulo 6, e versículos 1 e 2, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Ou seja, a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno são doutrinas muito básicas que todo cristão deveria saber e entender muito bem. E essas duas doutrinas formam a base de toda a escatologia. Veja agora o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, este versículo afirma que a todo e qualquer ser humano está ordenado nascer uma vez, viver uma vez, morrer uma vez, e depois disso segue-se, ou seja, depois da morte segue-se o juízo. E este versículo é o único versículo da Bíblia que refuta de uma vez por todas a doutrina da reencarnação. Agora, para que o ser humano venha a encarar o juízo de Deus, ele precisa ressuscitar. Então veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5 e versículos 28 e 29, que diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então veja que aqui Jesus está explicando que sim, todos que morreram vão ressuscitar, mas ele aqui está especificando que são duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida eterna. E a segunda ressurreição, aqueles que participarem da segunda ressurreição, é a ressurreição para a condenação eterna. E o que acontece entre a morte do ser humano e esta ressurreição? Eles se encontram num estado chamado estado intermediário. Aqueles que morreram salvos em Cristo estão aguardando a primeira ressurreição no paraíso. E aqueles que morreram sem Cristo e sem salvação estão aguardando a segunda ressurreição no Hades. Quando vai acontecer a primeira ressurreição? A primeira ressurreição vai acontecer no arrebatamento. E quando vai acontecer a segunda ressurreição? A segunda ressurreição vai acontecer no final
do milênio, que é o que a Bíblia chama de o juízo do grande trono branco, e que muitos chamam também de o juízo final. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o texto-chave que fala do arrebatamento da igreja, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 a 18. Então, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal, no canal da Igreja Evangélica Missionária Nova Vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Te peço também que você possa compartilhar este vídeo com aquela pessoa que você sabe que se interessa por este assunto, porque isso vai nos ajudar bastante. E não perca a próxima aula e até lá.